Meu nome é Ana Clara. Meu nome é Yasmin. Eu sou a Ana Júlia. E eu sou a Rafaela. Nós somos do terceiro ano de Administração Integrado, aqui do Instituto Federal de Sorocaba. E nosso projeto se chama Onabugueixas, as Mulheres Samurais. Ele foi desenvolvido ano passado, em 2024, para apresentar na Semana da Diversidade que o Instituto promove. O professor que ajudou a gente, que nos orientou, foi o professor Luiz Fernando. Bora lá! Bom, agora eu vou falar sobre a diferença da Onamuxa e Onabugueixa, porque quando você pesquisa sobre as mulheres samurais, provavelmente vai aparecer esses dois termos, mas aí você se pergunta, tá, mas qual é a diferença entre eles? Bom, primeiramente, as Onabugueixas, elas eram aquelas que são treinadas para defender o castelo e as casas onde elas moravam. Então, é basicamente o primeiro treinamento de uma mulher samurai. Quando, desde criancinha, ela é treinada para defender a casa, porque caso aconteça de que o pai, o irmão, o homem da casa saia, ela consegue se defender. E a arma que ela utiliza é a kanken. Vamos dizer, é a espada mais normal que você vê, a atual. É onde a haste cortante ela é maior e a que você segura com a mão ela é um pouco menor. E existem também as Onamuxas, que eram aquelas que são treinadas para guerrear. Depois de passar pelo treinamento de Onamuxas, depois de passar pelo treinamento de Onabugueixas, elas viram Onamuxas. Então elas têm um treinamento para ir para a guerra, guerrear, para liderar a guerra. Então aquelas mulheres samurais que vão para a guerra, vão à frente, elas são chamadas de Onamuxas. E as armas que elas utilizam é a naginata, onde a parte que você segura ela é maior e a parte cortante é menor, porque quando você está em combate, o melhor para você é ter uma distância com o seu inimigo, porque se você estiver muito perto dele, é mais fácil de você levar um golpe ou acabar até morrendo. Bem, e agora nós podemos falar da Imperatriz Jingu, que foi a primeira Onabugueixa da história. Bem, a sua história, ela não é muito bem conhecida por conta de que é muito antiga a história dela. Ela nasceu por volta de 169 d.C. e ela acabou falecendo de 269 d.C., ou seja, ela viveu por volta de uns 100 anos de idade. Tá, mas como que ela conseguiu virar imperatriz? O marido dela, o imperador Shuai, que ele era o imperador do Japão, ele acabou falecendo. E com isso, a imperatriz ela acabou liderando o lugar dele, porque ele acabou falecendo em batalha. E daí ela teve que pegar essa liderança. Ela ia liderar até que seu filho, o Odin, ele chegasse à maioridade. Daí sim, ele lideraria o Japão. Ela também foi muito conhecida por ser divina, por conta das suas joias da maré. Então ela criou essa fama, ela acabou ganhando essa fama por conta de que ela se saía muito bem em batalha. Ela comandou uma frota de navios japoneses até a Coreia e eles conseguiram vencer. E naquela época ela ainda estava grávida de seu filho. Então ela acabou se tornando mais ainda uma lenda por ela não derramar nenhum sangue e ainda estando grávida de seu filho, ela consegue vencer lá da Coreia. Ela se saía muito bem com os navios, eles não afundavam. As marés elas eram muito fortes, então daí acabou saindo essa lenda das joias da maré, que é a joia da maré alta e a joia da maré baixa, que daí assim ela poderia se sair muito bem, chegando aonde que ela queria, sem nenhuma complicação. Nós também temos fotos, nós temos artes aqui dela recebendo imperadores lá onde ela comandava. Ela também ela liderando os soldados para a guerra. Bom, agora eu vou falar da Tomoe Gozen. A Tomoe Gozen, ela era uma guerreira. Ela viveu durante 90 anos, foi uma das samurais que mais viveu. Porém, não se tem muita história dela, se tem mais alguns fatos, mitos ou mais sobre a aparência dela. A Tomoe, ela era uma mulher muito bonita, com traços finos e delicados. O seu cabelo, ele era bem destacado, ele era aquele cabelo preto, bem preto, bem delicado. Ela era uma moça muito bonita de se olhar. A Tomoe, ela era uma excelente arqueira,
ela, na guerra, a arma dela que ela mais utilizava era o arco e flecha, e não a naginata, como eu tinha falado, que era comum das zonas buguechas. E ela era uma guerreira muito formidável, muito destemida. Sempre quando ela ia pra guerra, ela tinha aquele pensamento: eu vou ir pra guerra pra ganhar. Se eu não for pra ganhar, eu nem vou. Bom, a Tomoe, ela lutou sobre o comando do Minamoto, que era o marido dela. Então, o marido dela era o chefe do combatente que ela lutava. Ela, por conta dele ser marido dela, ela era também a comandante geral do pelotão. A Tomoe, ela lutou sobre o comando do Minamoto no Yoshinaka, que era o marido dela e também o comandante. E por conta dele ser marido dela, ela acabou virando o comandante geral do seu combatente. E por conta disso, dela ser líder, comandante, ela acabou contrariando a sociedade, porque naquela época as mulheres elas não tinham o costume de ter título de liderança, então elas sempre ficavam abaixo, elas ficavam mais na parte defensiva da casa. Mas como ela era uma mulher muito destemida e também ajudou por conta do marido dela ser o chefe, ela virou comandante e contrariou toda a sociedade daquela época. Ela tinha também um batalhão muito forte, então, como ela era comandante, ela tinha o seu próprio batalhão. O batalhão dela era muito forte, então todas as guerras que eles iam pra ganhar, como ela. Agora eu vou falar como a Tomoe ela era na batalha. Como eu já falei, a Tomoe ela era uma samurai guerreira, então ela era uma Onamusha. Eu também já falei que ela era muito destemida, ela utilizava o arco e flecha como a sua arma e não uma espada. Ela lutou, a sua guerra mais famosa foi a Guerra de Genpei, que é onde tem alguns estudos sobre ela, que fala que ela lutou contra o clã do primo dela, que era o clã Taira e o Minamoto. O Minamoto era o dela, por conta de seu marido, e o Taira era o seu primo. Porém, o batalhão do primo dela era 1000 vezes mais forte, então ela acabou recuando. Mas aí você me pergunta, tá, mas por que aconteceu essa guerra? Qual foi o motivo dessa guerra ter explodido? Foi porque os samurais acabou entrando em ascensão e também teve aquele negócio de será que vai ter shogunato? Não vai ter? Então foi por conta disso, para ver também quem iria liderar. Por conta do primo dela e o marido dela entrar em conflito, tinha que saber qual da família dos dois ia ser a liderança principal. Agora eu vou falar sobre a terceira mulher samurai. Ela se chama Ohori Tsuruhime. Ela nasceu em 1526 e faleceu em 1543, com 17 anos. Em seu nome tem um detalhe que ela se chama Tsuruhime. Esse hime do nome dela significa princesa em japonês. Então, a Tsuruhime, ela se tornou meio que uma princesa depois de passar por um certo processo. Então vamos ver um pouco mais. Então ela era a terceira filha do Ohori Yasumochi, que era seu pai. Ela tinha mais 2 irmãos mais velhos, então ela era a mais nova. Infelizmente, os 2 irmãos dela faleceram em alguns conflitos, porque a ilha dela, a ilha de Omishima, era ameaçada pelo clã Ouchi, que era um clã que ia nas ilhas ao redor dali, na época, e atacava para poder expandir o território deles e o reinado deles também. Então, a ilha dela, como também era ameaçada, teve vários conflitos e, dentre esses conflitos, os 2 irmãos mais velhos dela morreram. E mais tarde, infelizmente, o pai dela também morreu por doença. Então, acabou que só ficou ela e ela teve a oportunidade de herdar a posição de sacerdote-chefe do pai dela. Então ela passou a cuidar e liderar ela passou a cuidar do templo, que era da ilha dela. O templo se chamava Oyamazumi. Então ela passou a cuidar desse templo. Então, agora na batalha, como a Tsuruhime ela agia na batalha? Bom, agora que ela passou a ser a sacerdote-chefe do templo e a liderar os exércitos da ilha, ela poderia agir dentro da batalha. Então, como a Rafa falou anteriormente, existe o termo Onamusha e Onabugeisha.
Onabugeshi. E a Oba de Tsuruhime, ela era uma Onamusha, porque ela foi na linha de frente das batalhas. E um detalhe que ela é meio que uma exceção, ela pode ser tanto uma Onamusha quanto uma Onabugeshi. E ela usava uma espada no lugar de uma Naginata, que é diferente para uma Onamusha, que como a Onamusha fica na linha de frente, ela usaria uma Naginata. Mas a Tsuruhime, ela usou uma espada nas batalhas. Então, a Tsuruhime, desde mais nova, ela era treinada em artes marciais. Então, como ela também cresceu no templo, ela via o pai dela governando e liderando as coisas lá do templo e também dos exércitos da ilha, ela já tinha uma noção de como essas coisas funcionavam. Então, usando as habilidades dela em artes marciais e também porque ela era muito inteligente, ela criou várias estratégias para poder criar emboscadas durante as batalhas. Então, falando um pouquinho mais sobre o Cloud, e o comandante dos navios se chamava Obaru Nakatsukasa, que era o que ficava dentro dos navios na hora deles irem atacar as outras ilhas. Então, bom, como eu já disse, a ilha de Omishima já tinha sido atacada pelo Cloud. E em uma dessas batalhas, como a Tsuruhime já estava liderando as tropas, ela foi lá e teve que defender a sua ilha, já que o Cloud estava indo atacar. Aí essa foi a primeira batalha que ela teve depois que ela começou a liderar, e ela criou estratégias com bombas e flechas flamejantes que expulsou os navios, repeliu eles e eles foram embora. Mas depois de 4 meses eles voltaram e ela teve que criar estratégias novamente para poder repelir essas tropas. Mas nessa outra batalha, ela decidiu invadir os navios. E no navio que ela invadiu estava o Obara, que era o comandante do Cloud. Aí, como ela entrou nesse navio e o comandante estava lá, ela decidiu meio que desafiar ele diretamente. Então ela foi até ele e desafiou ele para uma batalha singular, tipo um X1, de ela contra o comandante. Aí ele olhou para ela e falou: uma mulher liderando as tropas e ainda me desafiando para uma batalha? Ele subestimou ela. Então ele já achava que por ele ser um comandante, ele ia ganhar aquela mini batalha, só deles dois. Mas olhem só, a Tsuruhime, ela ganhou dele, porque ela já era muito habilidosa, ela era também esperta, né? Ela sabia como ela poderia usar as habilidades dela e ela ganhou dele. Aí, depois disso, ela também usou mais bombas e flechas flamejantes para atacar os navios, e novamente os navios do Cloud, eles foram repelidos. Aí teve mais mas tem mais um detalhe, que quando ela atacou os navios, ela acabou conhecendo um dos vassalos que se tornou mais tarde o noivo dela. Então, depois dessa segunda batalha, depois de muito tempo, depois de uns 2 anos mais ou menos, ela já tinha 17 anos nessa época, ela estava noiva do cara que ela tinha conhecido e se apaixonado, e teve mais uma batalha que o Cloud, eles invadiram novamente a ilha de Omishima. Aí, nessa batalha, seria a última batalha, e ela criou mais emboscadas, usando flechas flamejantes, novamente bombas, atacou, liderou as tropas para irem atacar os navios, afundaram os navios, e infelizmente o noivo dela estava participando desse conflito, e ele acabou falecendo durante a batalha. Então ela ficou bem triste e acabou decidindo depois cometer suicídio, e acabou que a sua vida terminou nesse momento, e ela tinha 17 anos. Então, nessa última batalha, ela conseguiu finalmente parar com o Cloud ali, e eles não atacaram mais. Foi a última batalha mesmo. E ela também já tinha derrotado o comandante do exército deles. Então, ela já tinha criado uma imagem dela de uma pessoa
forte, né, destemida e persistente também, corajosa. E mesmo que ela tenha falecido com 17 anos, apenas 17 anos, ela se mostrou bastante corajosa, né, e que ela também era muito inteligente. Então, para mostrar que toda essa história dela é real, bom, a ilha dela com certeza ficou muito grata por ela ter protegido a ilha, né, e todo o povo dali, porque não teve só uma batalha, não teve só uma invasão, teve mais de uma. E ela estava na linha de frente de todas essas batalhas, mesmo que só tinha ela da família. Nós temos algumas imagens aqui que mostram a armadura da Tsuruhime que ela usou na batalha e tá lá na ilha dela, na ilha de na ilha de Omishima, no santuário de Oyamazuni. Então, tem lá na ilha dela, no santuário, vai ter todas essas armaduras, vai ter fotos, vai ter várias partes da história dela que vai estar contando lá na ilha dela no Japão. Então seria muito interessante saber disso e talvez algum dia visitar lá, se tiver oportunidade. E tem mais um detalhe que, como a ilha dela e o povo dela também era muito grato por ela conseguir fazer todas aquelas coisas, eles fazem um festival no segundo domingo do mês de julho e eles fazem meio que um desfile de barco, que eles fazem no mar mesmo. Eles colocam algumas mulheres fantasiam e colocam roupas parecidas com a armadura da Tsuruhime para representar ela e homenagear a ela, e ficam num barco. Aí pegam várias pessoas para remar e eles dão uma volta no mar para poder representar e honrar a história dela e como que ela foi determinada para proteger a ilha dela. Agora vamos falar da mulher guerreira mais nova dentre todas essas. Ela nasceu entre 1569 e morreu mais ou menos em 1602, 1603. Ao contrário das outras, na época da Tachibana Ginchu era muito mais documentado. Tanto que, se você olhar hoje em dia a história de samurais, vai ser um pouco mais exato quanto mais novo for, mesmo que tenha sido no período feudal, porque eles documentavam muito bem sobre os samurais, e a gente vai ver que também é sobre as mulheres que lutavam no campo de batalha. A Tachibana Ginchu, ela era do clã Tachibana, que era um clã muito famoso e muito intimidador da região que ela morava. Ela morava em um monte, em um castelo em cima do monte, e o pai dela, né, que era o castelão, ele cuidava da vila também ali perto. O pai dela, o Tachibana Muneshige, ele teve ela como única filha biológica, e ele esperava que ela fosse uma princesa, como nos contos de fadas, uma princesa meiga, uma princesa que estava longe das espadas. Mas muito pelo contrário, ela cresceu com o gênio do pai dela. Então, por mais que chamem ela de Tio Hime, que como a Ana Júlia já falou, Hime, princesa, ela cresceu com um modo rígido de ser e sempre quis aprender artes marciais. Vemos que com 6 anos ela já botava ordem no castelo. Ela tinha ali um projeto também que ela treinava as mulheres do castelo e da vila em artes marciais e na arte da espada. Como eu falei anteriormente, o clã Tachibana é um clã muito famoso. E naquela época, o Japão ele não era o que a gente conhece hoje como um país só. Ele era todo separado em vilas, em clãs. Então, viviam sempre em guerras. E o Tachibana Muneshige, o pai dela, ele estava lá como preferido para entrar nas guerras. Então, ele vivia fora de casa, por assim dizer. Por isso veio a ideia da Ginchu de treinar as mulheres e também os caras que na verdade já eram treinados para se proteger, ou seja, como Onabu Geishas, para se proteger e se defender no castelo e na vila dos clãs que viessem a atacar. Conforme a Tachibana foi crescendo, o pai dela ele se envolveu em guerras, em uma dessas para unificar o Japão. Porém, ele morreu nessa guerra e ele deixou ela lá com seus 18 anos sozinha. E
Mas ela herdou o título de castelão, ela herdou a famosa espada lendária, a espada Haikiri, do pai dela, que hoje em dia se vê aí por muitos animes e obras. Então, ela herdou toda a responsabilidade do pai dela. Porém, contudo, todavia, uma mulher na época não podia herdar tudo isso, não podia ter toda essa responsabilidade. Ela não tinha mãe também, e nem irmãos biológicos. Somente o irmão, que depois ela se casou com ele, um irmão adotado. Ela se casou com ele para ela continuar tendo esse título, né, de castelão, para herdar o clã mesmo, para o clã ser herdado para ela, que era a única filha biológica do pai dela. Com o tempo eles se divorciaram, porque reza a lenda que desde o começo eles não se gostavam de verdade. Mas então ela começou a morar em um lugar, ele começou a morar em outro, e assim foram vivendo suas vidas. O marido dela também mudou de nome para Muneshige, que era o nome do pai dela. E ele também foi convocado para uma das guerras em tentativa de unir toda aquela terra que hoje a gente chama de Japão, por um cara chamado Hideyoshi. Diz a lenda também que esse cara era muito mal encarado, muito safado e queria umas coisas que ele não podia ter. Então ele queria deixar a Tachibana sozinha no castelo, o marido dela lá em outro lugar, ou seja, sem proteção. Nessa época, diz que a Tachibana, com todo o seu exército feminino, autorizou que o Hideyoshi viesse visitá-la no castelo. Mas ele nem quis entrar, porque ele ficou com medo de ser atacado pelas mulheres. Então elas conseguiram se defender de qualquer ameaça. Ela se converteu para o budismo e ela virou freira budista. E ela trocou de nome. E até hoje, alguns budistas, os budistas que moram na região da cidade dela, lembram dela desta forma, como Kiyoshi. Enquanto ela estava nesse período aí de freira budista, ela estava morando em um internato de freiras, que era muito fácil de ser atacado pelos inimigos. Voltando, ela estava numa região que frequentemente entrava em guerras entre os clãs. Ainda não acabou isso. Então ela treinou essas freiras budistas para se defenderem também em artes marciais. E tem uma história que tem um quadro só dessa história, só isso. Tem um quadro dessa história e uma legenda que diz que em uma época de guerra, um clã inimigo, ele passou por todo esse território e ouviu falar que a Gincho estava lá. Quando ele chegou no internato, ninguém sabe o que aconteceu. Não sabe se ela vestiu a armadura dela e foi confrontar ele, ou o exército dele. Não sabe se ela só vestiu a armadura e se mostrou e eles foram embora. Ou se ela nem vestiu a armadura e ela só foi lá falar com ele e eles foram embora. Mas por algum motivo eles se sentiram ameaçados e deixaram as budistas quietas ali. Enfim, esse quadro, ele lembra a gente que você pode se defender de muitas formas. Ela só colocou a armadura dela e foi isso. Embora ela saiba mexer com a espada, ela saiba artes marciais, só de saber se defender, ela já estava em uma situação boa para ela. Houve uma época em que a Gincho, ela seguiu por outro caminho e agora ela não era mais freira budista. Ela foi morar numa cidade um pouco longe da sua cidade, uma cidade chamada Haraka, que ela começou a andar por ali. Alguns dizem que ela estava com demência, outros dizem que ela estava procurando alguém. Não sabe-se como ela morreu nessa cidade. Lá em 1603, 1604, não se sabe muito bem. A Gincho, ela não deixou herdeiros com o nome Tachibana. Mas o seu marido, sabe, o que se tornou Muneshige, ele adotou um filho, que era seu sobrinho de outra família, e esse filho ele herdou o nome Tachibana. Então até hoje você encontra pessoas no Japão, ou fora dele, que descendem do clã Tachibana. Eu disse que ela morreu em uma cidade meio longe da sua cidade natal. Depois que souberam da morte dela, muitos anos depois, o ex-marido dela foi lá, desenterrou ela de onde ela estava e levou ela de volta para a cidade natal. E 33 anos depois,
que ela foi enterrada muito longe da sua cidade natal. 33 anos depois dela ter morrido, aquele ex-marido, sabe, o Muneshige, ele encontrou o corpo dela, desenterrou e enterrou em um templo só para ela. O templo Ryosei-ji, na cidade natal dela. E até hoje, os budistas lembram dela neste templo e acendem incensos para ela. E há quadros das lutas dela, mas não tantos, porque ela era uma mulher. Tá, mas agora você se pergunta, será que existe algumas curiosidades sobre essas mulheres, mesmo poucas pessoas ouvindo falar? Porque, por exemplo, eu acho que até mesmo você que está vendo esse vídeo nunca ouviu falar que já existiu mulheres samurais. Bom, vou começar falando sobre a curiosidade da Tomoe Gozi. Ela tinha duas coisas que tinham sobre ela, que era um livro e uma minissérie. O livro se trata sobre a Guerra Genpei, o que aconteceu na Guerra Genpei entre os clãs Taira e Minamoto. O nome do livro é O Conto dos Reiki. E existe também uma minissérie que se chama Riverworld, onde passa a história de Might e sua esposa, que eles morreram em um ataque terrorista. E eles foram para um mundo, que era chamado Riverworld, onde tinham almas de falecidos. E a esposa de Might acaba meio que se tornando a Tomoe Gozen. Então passa toda a história da Tomoe Gozen nessa minissérie. Então, sobre a Ohori Tsuruhime, nós temos um jogo e um anime, que os dois se chamam Sengoku Basara Samurai Kings, que a Tsuruhime é retratada tanto no jogo quanto no anime como uma pessoa ingênua, talvez por causa da sua idade, que ela faleceu, morreu com 17 anos, né? Então ela era jovem. Então ela era retratada no jogo e no anime como uma pessoa ingênua. Não mostra exatamente a determinação dela e todo o esforço que ela teve para proteger a ilha e o tanto que ela era inteligente também, porque tratava ela como uma pessoa que, como ela cresceu no santuário, tratava ela como uma pessoa que só conhecia aquele ambiente. Então, no jogo e no anime mostra que ela defendia bastante o seu lar, né? E também mostra como se ela fosse uma arqueira, por causa das batalhas dela, que ela atacou os outros navios com flechas flamejantes. Então, infelizmente, não é retratado com força, não é representado com força a história da Tsuruhime de verdade no jogo e no anime, mas que bom que temos a personagem dela, pelo menos temos a presença dela em algum lugar pra gente poder ver. A Tachibana Gincho era retratada no jogo Samurai Warriors 2, junto do seu marido, ex-marido, Muneshige. Lá tem uma história que eles têm rivalidade com um clã chamado Shimazu, mas na época eles tinham rivalidade com vários clãs. Uma pesquisa de um site italiano. A exclusão cultural dos Onabugeisha dos livros de história pode ser uma consequência cultural, porque a análise de DNA de 105 corpos escavados na batalha entre Takeda Katsuyori e Hojo Ujinao em 1580 revelou que 35 deles eram de mulheres. O desenvolvimento da escavação parece confirmar a presença de mulheres guerreiras no campo de batalha. A Rafa já perguntou para você alguma hora aqui se você já conhecia alguma mulher samurai. Ressaltando que não podemos chamar as Onabugeishas, as mulheres que lutavam com katana ou com naginatas ou com qualquer arma samurai, arma branca, de samurai propriamente, porque samurai era uma casta exclusiva dos homens. Podia haver uma mulher de um samurai, uma filha de samurai, uma mãe de um samurai, mas samurai mesmo eram só os homens que eram treinados pelos seus senseis e lutavam em artes marciais em que eles ensinavam. Por isso, nossa apresentação se chama Onabugeishas e Onamushas. Mas enfim, você provavelmente nunca viu em nenhum livro de história, nunca viu em nenhuma aula, de nenhuma sala de aula, de nenhum curso, que existiram mulheres que lutaram pelo Japão como samurais, que lutaram para se defender como as Onabugeishas, para se defender seu corpo, defender sua casa. Quando os samurais entravam em guerra, por exemplo, a família deles ficava lá sozinha, abandonada. As mulheres, claro, eram treinadas para se defender, as Onabugeishas.
ou as Onamushas, a Tsuruhime, a Jingu, a Tomoe Gozen, a Tachibana Ginchu, todas foram treinadas desde criança por necessidade para lutar em frente à batalha, para liderar homens nas batalhas. Todas por necessidade. Nenhuma delas escolheu esse caminho, nenhuma delas nasceu em uma família pacífica no Japão e escolheu ser treinada lá por um sensei, por um mestre, para se tornar uma guerreira samurai. Então você não falar dessas mulheres muito fortes e guerreiras que sabiam lutar com a mesma arte marcial que os homens, que sabiam se defender, você não falar delas, nem que elas foram forçadas a fazer isso. Isso expõe que a nossa sociedade, ela escolhe não falar dessas mulheres. A gente sabe, do nosso conhecimento, que houveram muitos homens incríveis, samurais, que lutaram com suas espadas. Mas, poxa, eu nunca conheci, nunca me disseram que houveram mulheres também que lutaram, que foram samurais, que foram onamushas, que lutaram lá com suas espadas, com suas naginatas, com o seu punho, para se defender. Eu não tive, e nenhuma de nós aqui teve um exemplo disso. Então, para falar do contexto histórico e para falar da nossa formação como pessoa, nós temos que ter exemplos. No Japão, é muito bom que as crianças elas cresçam com esse exemplo de mulheres japonesas que lutaram por suas famílias e por si mesmas e lideraram tropas. Mas aqui no Brasil é importante também que eu conheça mulheres brasileiras, assim como eu, uma mulher brasileira, que lutou pela sua família ou que liderou tropas também. É importante espalhar esses exemplos e não apagar essas vidas da história, essas vidas que mudaram outras vidas. Como o Japão lembra de muitas coisas, por exemplo, os festivais da Tsuruhime, ou o templo da Tachibana Ginchu, ou as pinturas. Eu não vejo isso, eu não tive exemplo de mulheres brasileiras assim. E é isso que a gente tem que ter, que a gente tem que pesquisar, porque eu tenho certeza que houveram muitas mulheres, houveram muitos representantes nossas com essa força que a gente precisa buscar. Obrigada por terem assistido até aqui. Eu também agradeço ao nosso professor Joãozinho por ter deixado a gente fazer essa apresentação. Foi um prazer fazer toda essa pesquisa e apresentar para vocês. Foi muito difícil, mas a gente espera que a história